E o São Paulo do Zubeldia está quebrando marcas históricas aí, pessoal. Olha aí na matéria, o São Paulo de Zubeldia dos recordes da Libertadores. Tricolor quebra marcas históricas no Paraguai. Olha que bem legal aí, ó. O Zubeldia que vinha sendo criticado, muitos reclamando do trabalho do Zubeldia, agora tá com moral, jogando bem, ganhando e ainda quebrando recordes. Vamos aí analisar o que os comentaristas falaram da vitória do São Paulo. O Tricolor venceu o Libertad por 2-0 e logo depois eu vou trazer aí esses recordes que foram quebrados. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do São Paulo, tudo do Tricolor, você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago aí os recordes quebrados. O que ele falou ali é muito legal, né? A torcida da LDU estava reclamando de um jogador e foi o cara que fez o gol na final contra o Fortaleza da Sul-Americana, né? Então, acho legal isso, o cara não desistir do jogador, né? Insistir, não sei de quem ele estava falando. Ele pediu desculpa para o menino lá da arquibancada tricolor ou passou batido? Não sei. Creio que sim, eles se encontraram lá, né, no Paraguai, não só depois do jogo, acho que eles conversaram. Aliás, uma das frases que mais me marcam do Muricy era: eu não desisto de jogador, meu filho. Ele sempre fala. Ele podia vir a público falar: eu conversei com o repórter, me excedi e tal, queria me desculpar. Podia. Poderia fazer isso, de fato. Bom, então aí vem o gol do Ferreirão. Não, esse é o Ferreira errando um chute. Rapaz, olha o gol que o André perdeu, né? Incrível. Incrível, né? Agora, bom, Arnaldo. Aí é o gol. Cornetas baixadas, tudo mais calmo pelos lados do São Paulo e do Zubeldia depois dessa importante vitória. Vamos lá. Não é pouca coisa, o São Paulo vencer 2 partidas fora de casa. Se for pegar na conta, o São Paulo está na conta, beleza. Ele tem 7 pontos em 3 jogos, ele compensa o empate ruim em casa com a Aliança com uma vitória importante fora. 2, aliás, né? Na verdade, não dá para analisar o São Paulo do Zubeldia só na Libertadores, né? Acho que o São Paulo do Zubeldia 2025 é o São Paulo do Zubeldia do Paulista, do Brasileiro e da Libertadores. O Zubeldia só na Libertadores é o cara que está, como o Verson estava falando para mim, invicto desde que começou o trabalho do São Paulo, né? Desde que ele assumiu o jogo no Barcelona de Guayaquil lá. Aí desde lá o São Paulo ganhou no Equador, ganhou na Argentina, ganhou no Paraguai, agora ganhou em outros lugares, ganhou no Chile. Então é uma invencibilidade com muitas vitórias fora de casa, que é uma coisa que o São Paulo não tinha na sua história e não tem na história recente, inclusive com o trabalho do Dorival, que foi técnico campeão da Copa do Brasil. Então o São Paulo, com os Zubeldia, tornou-se um adversário fora de casa difícil e que dificulta muito para o mandante. Isso em qualquer campeonato. E acho que essa situação na Libertadores, se a gente reparar como aconteceu ano passado, ele estreia com uma vitória contra o Barcelona em Guayaquil e empata com o Barcelona no Morumbi. 0-0. Ninguém lembra, mas ele empatou com o Barcelona no Morumbi, vencendo em Guayaquil. Mais ou menos o que aconteceu com a Aliança, né? Empatou com a Aliança. O que aconteceu, Tironi, nesses últimos dias, acho que a gente discutiu bastante aqui, uma histeria completamente desmedida, uma situação que deixou muitas análises míopes para o trabalho bom que ele vinha fazendo na escassez. Eu falo muito que o Abel Ferreira é um técnico que trabalha muito bem na escassez, o Zubeldia tem trabalhado bem na escassez. A partir do momento que ele foi perdendo titular para titular, partida a partida, ele foi encontrando soluções e o time foi melhorando. Então, o jogo de ontem não dá para dissociar do jogo de domingo. Até porque foi com o mesmo elenco, né, contra o Santos. A diferença ontem é que ele coloca o terceiro zagueiro, como a gente tinha colocado na prévia, era o time fora de casa, e depois no intervalo ele coloca o Lucas Ferreira, simulando o time do jogo com o Santos. Sem nenhum retorno. Sem os 5 titulares do time base, né? E acho que o São Paulo talvez não tenha feito uma partida brilhante ontem, mas ele controlou o jogo como controla fora de casa. É por isso que o São Paulo tem bons resultados. Controla contra o Libertad. O Libertad é fraco? Talvez. Controla contra o Talheres? É fraco? Talvez.
Controla com o Botafogo tá fraco? Talvez. Controla contra o Galo tá fraco? Talvez. Mas o São Paulo controlou todas essas partidas esse ano. Né? E acho que agora, com as 2 vitórias, ele fica numa situação para desenvolver o trabalho dele diferente. E nós estamos vendo ali, passou rapidinho, ele vibrando com o Marcos Antônio. O que as pessoas também não enxergavam, além das questões táticas de melhora do trabalho dos Zubeldia, de utilização dos garotos da base, é a conexão que ele tem com as pessoas. Sobretudo com os jogadores, que é o que interessa. Todo gol do São Paulo é vibração com o técnico. Pode ser do mais velho ao mais novo. Isso tem um peso gigante. Você não substitui um treinador que tem esse tipo de relação e esse tipo de resultado. É impossível isso. Fora as relações com funcionário, direção e tal. Evidentemente, para o ano que o São Paulo traçou, ele é um técnico ideal e é uma pessoa ideal. Ele entende o momento do clube mais do que muito São Paulino. Né? E ele defende arduamente o time dele. Acho que ontem, na análise só do jogo, ele até substituiu bem, que era o clamor de todos os críticos, né? A tal da leitura de jogo. E eu ficava falando, a leitura de jogo envolve também a escalação inicial, porque toda escalação inicial o São Paulo controla o jogo. Né? Então envolve também. Agora, se é só substituição, ele substituiu bem ontem também, no intervalo e depois no segundo tempo, né? Com as entradas do Luciano, do Bobadilha, do Enzo e tal. Então ele está aproveitando praticamente todos os jogadores que ele tem, resgatando alguns que estavam completamente desacreditados, colocando alguns moleques para jogar, em meio a uma temporada em que o São Paulo é um dos clubes que menos investiu. Então, como questionar um trabalho que no Campeonato Brasileiro não tem derrota, na Libertadores não tem derrota desde o ano passado, e que no Paulista foi eliminado de uma forma polêmica com um rival num pênalti discutível. Então, e que no ano passado alcançou os objetivos mínimos traçados. Não tem discussão. Tem que ter apoio, eu acho. E ele completa um ano de trabalho. Não tem troféu ainda, mas vamos pensar. Esse time do São Paulo tem condição e investiu para ter troféu? Pode até acontecer, mas não é o provável nessa temporada. Quem tem mais condição de ganhar a Libertadores? São Paulo ou Flamengo e o Palmeiras? Quem tem condição de ganhar o Brasileiro? São Paulo ou Flamengo e o Palmeiras? Estou comparando com os dois que mais têm jogadores, porque estão invictos no Brasileiro. O Flamengo já perdeu uma na Libertadores. Então, acho que o São Paulo joga quase sempre, o São Paulo do Zubeldia, no seu limite. Isso é uma virtude, né? Embora não seja um time requintado, um time que tenha... mas é um time que, além de tudo, mudou, acho que umas 3 ou 4 vezes a forma de jogar desde que começou o ano. Ontem a gente trazia o time que começou a jogar o Campeonato Paulista contra o Corinthians, contra o Quarteto, e o time que está jogando a Libertadores aí contra o Libertad. É completamente diferente, são pessoas diferentes, esquemas diferentes, jogadores diferentes. E o São Paulo mantém um padrão mínimo. Eu acho que isso talvez tenha ficado mais escancarado quando você ganha fora de casa do Libertad, assume a liderança da Libertadores e no Brasileiro ganha um respiro também com a vitória sobre o Santos. Então, acho que o São Paulo que não me espanta, talvez tenha espantado algumas pessoas que achavam que o trabalho tinha acabado, tinha chegado no teto, que o técnico era fraco e tudo mais. Um Pardal, qual é a nossa... Até hoje eu fico pensando, quem foi o primeiro técnico a ganhar a alcunha do professor Pardal, que, para quem não sabe, era um personagem, né? De um desenho, né? Não, história em quadrinhos. História em quadrinhos da Disney. Que era um inventor, mas só inventava coisa cientista. maluca. Cientista que só inventava coisa... O Carpegiani no São Paulo já tinha, que era um técnico que mexia todo o jogo. O cara que inventou isso é muito bom mesmo, hein? Exatamente. E pega em qualquer Pardal técnico. teve a pachorra de inventar uma pipoqueira que vinha na cabeça do cara. Dele mesmo. E aí vinha a pipoca, saía pronta para ele comer. Eu quero uma dessa. Exatamente. Do professor Dentre Pardal. outras coisas. Agora, o Vessa, o papo vindo agora, um dos papos vindo sobre o São Paulo é com relação ao elenco. Tudo bem, São Paulo
tem 7 jogadores e tal. Não era tão ruim assim, tá vendo? Com essa turma aí, tá conseguindo ganhar, os caras da base estão correspondendo e tal. Essa é uma outra discussão. Afinal, o elenco é ruim ou o elenco também não era tão ruim? O elenco ele é curto, mas você na pergunta você já consegue responder. E se esses moleques não estivessem dando retorno? Sim. Então, se o Ferreirão não existisse, se o Alves não tivesse personalidade para conseguir jogar, se você não tem os garotos para colaborar, aí sim eu acho que todo mundo teria a noção um pouco mais exata de quanto é curto o elenco do São Paulo. Eu não estou nem falando, não compare com os outros, não precisa comparar. Olha o próprio do São Paulo, tira toda a molecada que está conseguindo de alguma maneira se virar, alguns deles virando titular e tudo mais, vai se perceber que o elenco é curto. Eu queria destacar um ponto, o Arnaldo fala aí do ambiente com jogadores e tal, como ele consegue ter um comando hoje do CT, e tem uma situação que representa muito isso. Luciano. Vocês estão percebendo que o Luciano não está nem jogando quase? Sim. Ontem entrou... O cara com a personalidade dele. Ele é chato por natureza, assim, o jeito dele de se impor o tempo inteiro, ou na fala, ou no campo, enfim. Ele não é um cara que passa discretamente, nunca foi e nunca vai ser. Ele não vem entrando quase, ele não vem quase jogando e não tem barulho. Para você chegar nesse estágio de clube, para que um cara como ele, com a personalidade dele, que muitas vezes até exagera, e ele não tá arrumando uma confusão... Precisa ter comando. Você precisa ter comando. Até porque os outros jogadores, os parceiros do Luciano, poderiam já estar bravinho também, e o Luciano arrastando 2 ou 3 junto com ele, e o Luciano não tá conseguindo nada. Vai lá, quietinho, fica no banco, entra quando é chamado e tudo mais. Então, acho que o Luciano, essa situação do Luciano, que não é normal, porque não estamos falando com o Oscar e com o Lucas, e com o Caleri. Luciano, você não tá tendo espaço, porque os homens estão tudo aí, hein? Tá tudo bem fisicamente. Que era a discussão inicial do quarteto. Vai caber o Luciano? Cabe o Luciano? Não, mas aí o Luciano fala, cara, é o Oscar, é o Lucas, é o Caleri. Eu acho que eu até... Sem esses caras e ele não tá jogando, é porque o treinador que tem que ter um comando muito forte ali no dia a dia, cara. Senão estaria tendo uma confusão enorme no entorno. O Luciano é reserva de um menino, cara. Então, cara. Sim. Só para ter um detalhe a mais disso que os dois estão falando, o Zubeldia sempre teve uma relação muito boa com o Luciano. É com ele que ele comemorava. Se você reparar a comemoração do gol do Caleri contra o Botafogo, que leva o jogo para os pênaltis, ele e o Luciano ajoelhados. E isso não é de graça, né? Exato. O treinador já vai logo no cara que pode desandar. Exato. Entendeu? O Abel foi num churrasco só na vida no Palmeiras, foi no Dudu. Entendeu? Então, exato. Não é à toa. Isso. E aí, assim, teve o jogo. Quando começa a barulheira maior sobre o trabalho do Zubeldia esse ano, foi depois daquele jogo com o Sport, primeira jogada do Brasileiro. O Luciano sai, dá um chilique, tira as faixas, dá bica de todo mundo. O jogo seguinte era Talheres na Argentina. O Zubeldia chega, Lucianão, é o seguinte, mas essa você tá fora, fica no banco na estreia da Libertadores e desde então joga uma, fica 2 fora. Joga uma e fica 2 fora. Ontem entrou, até ajudou, mas era uma das premissas, né? Luciano, o Zubeldia é refém do Luciano. Acho que essa já foi. Segunda, Zubeldia não gosta da base, não vai botar nunca moleque para jogar. O Matheus Alves dá entrevista depois do jogo com o Santos. Ganhou a posição do Ferreira. Exato. E a terceira é essa tal da leitura de jogo, que ontem talvez ele tenha dado também uma apagada aí, né? Só não jogaram antes porque não foram fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. Essa é a explicação também. Eu não vou falar mais sobre isso. A burrice, minha gente, é uma escolha. Então, a partir de hoje, eu não falo mais a respeito da O clube deu a prioridade na copinha também, né? Para ser claro, justo, lembra? O clube, sim, Isso. o clube exigiu que os jogadores não viajassem. E fosse disputar E foi a o Palmeiras fez o contrário. Tirou 5 da copinha e pôs para fazer pré-temporada. Né? 3 deles vão estar no banco hoje. 4. O Alan, o Benedetti, o Luigi e o Thales. Eles foram tirados da copinha. Entendeu? E o Figueiredo não está porque machucou, infelizmente, de novo o joelho. Então, escolha. Você pode escolher. Você fez a sua escolha, para mim está tudo bem. Serve também para jornalistas e influenciadores. Sobre o jogo de ontem, Tira, se você me permite, acho que era jogo para o Enzo, não para o Wendel. Não acho que o Wendel está bem. Não acho que o Wendel está agregando. Bom ele não está entrando bem, seja do início, seja no final. Uma coisa é você proteger o jogador, dar sequência para ele.
Ok, dá para entender. Mas, por exemplo, ele pode dar sequência no jogo da Copa do Brasil, mas nesse aí é jogo pro Enzo. O cara é forte, feito uma touro, fala a mesma língua do árbitro. Esse tipo de jogo tem que pôr o cara para jogar. O São Paulo quase colocou o resultado em risco por causa de um lance besta. Especificamente... Alguns, né, que ele cometeu. Não só o pênalti, o Wendel foi muito mal mesmo. Especificamente em cima dele, eu não quero ser oportunista nem acusar o jogador, mas o lance foi coincidentemente em cima dele, mas durante o jogo você percebe que ele destoa, ele não está bem, não está jogando. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o São Paulo que venceu o Libertad por 2-0 e está na liderança do seu grupo na Libertadores. Deixa eu trazer aqui os recordes quebrados pelo São Paulo do técnico Luiz Zubeldia. Olha aí que beleza aí, ó. Olha aí que beleza. Destaque dos recordes quebrados. Maior sequência invicta da história do clube na Libertadores, 12 jogos sem perder. Maior invencibilidade como visitante, 6 jogos fora sem perder. Então, dos 12, 6 são fora de casa. Maior sequência de vitórias fora de casa, 2 seguidas, Tajeres e Libertad. Olha aí. Zubeldia empatado com Poi e à frente de Telê em invencibilidade. Lucas Ferreira, segundo jogador mais jovem a marcar pelo São Paulo na Libertadores. Então, olha aí, ó. Olha o São Paulo do Zubeldia voando. São Paulo do Zubeldia que vinha sendo questionado, a torcida já pedindo mudança e o time tá jogando bem, fazendo gols, Ferreirinha voando, André Silva voando. É o São Paulo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do São Paulo.